Tudo bem? Vamos tentar novamente. Ver se eu encontro aqui o professor. Hamilton Oliveira, um abraço. Já temos algumas pessoas aqui ao vivo de novo, online com a gente. Professor Washington Barbosa, um grande abraço. Que legal a participação, hein? O professor Paulo Vitor ainda não está aparecendo aqui pra gente. Apareceu. Que engraçado, professor, dá que você não pode participar. Você não pode participar. Que estranho. Se de repente seguir a página do Notório Saber, será que vai aparecer? Não pode participar. Acho que tem que ter a última versão atualizada. Eu acho que talvez, então, é algum problema no WhatsApp do professor, de repente, de atualização do Instagram, né? Bom, já temos 48 pessoas. Professor Washington, hoje a luz e o som estão ótimos. Obrigada, professor. Viu como as dicas foram boas? Aprendi, né? A gente vai indo e vai aprendendo. Vivendo e aprendendo. Agora deu. Professor Paulo Vitor fazendo todo um mistério aqui para participar com a gente. Tá tudo. Agora foi. Agora foi. Doutora Bruna, que satisfação. Eu tava aqui pelo computador. Então, eu tava tentando aqui pelo computador e não tava dando certo. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu conectei no celular, agora vai dar mão aqui, mas vai dar certo. Então, talvez pelo computador não dê. Que engraçado, deve ser alguma coisa que pelo computador não deve dar, porque ele disse que você não podia participar. Eu falei, não, né? Não vai me deixar sozinha, Paulo Vitor. Poxa, mas agora tá tudo certo. Queremos te ouvir. Então, Paulo Vitor, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente, né? Eu agradeço o Notório Saber pela oportunidade, agradeço por você ter aceitado o convite. Eu, pessoalmente, sou fã do professor Paulo Vitor. Eu acho que todo mundo que está aqui te conhece. É um excelente previdenciarista. A gente aprendi muito com o direito previdenciário com o professor Paulo Vitor. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas assim, que eu tive contato, né? Eu acho, se não o primeiro, no Conselho de Recursos. E foi onde eu me senti super acolhida e gosto tanto do que eu faço, graças a pessoas como você, assim, que incentivam a gente e trazem admiração por todo o trabalho, né? Então, obrigada de verdade, viu, por todo o teu trabalho. Ó, a Amanda Meister, um beijo, sou fã dos dois. A gente que é fã do seu também, Amanda. Uma ótima conselheira do conselho. E a gente tem bastante amigos por aqui já, pelo que eu tô vendo. Para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Bruna Correia Ortiz, eu invadi aqui o Instagram do Notório Saber hoje e convidei o Dr. Paulo Vitor para estar aqui comigo, que é uma pessoa que eu admiro muito, e para falar de um tema que eu gosto muito, que eu admiro muito e que no começo, quando eu advogava na área, eu tinha um certo preconceito em relação ao recurso administrativo.
Eu acho que está aí um preconceito de todos os advogados, né? Até realmente eles conhecerem o que é o recurso administrativo, o que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, eu convidei alguém para vir aqui para explicar para a gente, né? E principalmente para sanar a dúvida, é eficaz interpor recurso administrativo previdenciário? Então, Paulo Vitor, eu quero que você se apresente para a gente e logo depois que se apresentar, eu quero que você fale um pouquinho assim de você, da sua trajetória, né, no Conselho de Recursos, no INSS, para as pessoas entenderem toda a tua bagagem e toda a história e o conteúdo que tu tem para oferecer para a gente. Doutora Bruna, eu agradeço pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui participando dessa live com todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, ao vivo. E eu quero falar um pouquinho da doutora Bruna. Quando eu a conheci, eu conheci você pelo teu trabalho. Eu pude ver os teus votos, as tuas decisões, a forma como você escreve muito bem, de uma forma muito concisa e cirúrgica. Eu li aquilo e falei, meu Deus, essa profissional tem que estar na nossa equipe. E aí eu lembro que eu mexi os pauzinhos para que você viesse a compor a Câmara do Julgamento do Sul do Brasil e que foi a melhor Câmara, que, assim, respeito a todas as demais, mas eu considero a Câmara mais fantástica que já houve e você, com certeza, é uma das melhores conselheiras que compõem nosso Conselho de Recursos. Bom, você pediu para falar um pouco de mim. A admiração é recíproca, então. Muito obrigada. Fala um pouquinho de você para a gente, se apresenta, né? As pessoas já te conhecem, mas eu acho que de repente não conhecem assim, a tua história, né? Tu é professor da Damásio, que tu já foi servidor do INSS, que tu tem uma longa trajetória, né? Já foi presidente de CAGE. Conta pra gente um pouquinho. Sim, sim. Então, eu trabalho na Previdência Social há um pouco mais de 15 anos, trabalhei vários anos no INSS como gerente de agência, supervisor da perícia médica. Eu tenho isso no meu currículo. Tem, bastante tempo. Trabalhei no desenvolvimento do primeiro processo eletrônico da Previdência, que foi o e-Recursos. Pude estar à frente da Câmara de Julgamento do Sul do Brasil, que era a Câmara que ficava aqui no Paraná. E atualmente eu sou conselheiro do Conselho de Recursos. Eu dou aula de Direito Previdenciário há 8 anos, já está 2020, faz 8 anos, e de processo administrativo fazem 5 anos. Né? E é a oportunidade, como você falou, né? Os profissionais de direito que se formam, eles aprendem muito de processo civil, petição inicial e recurso e lide, e muito pouco a gente aprende na faculdade sobre a solução administrativa, que muitas vezes é muito melhor que a judicial. Né? Então, assim, esses 83 pessoas que estão nos assistindo agora, 86 e subindo exponencialmente, são pessoas que estão à frente, entendeu? À frente de encontrar a melhor solução para o segurado. Ainda mais agora, época de reforma previdenciária, em que se multiplica a complexidade. Então, quem está estudando, quem está à frente, vai estar à frente, ter as melhores soluções e, principalmente, vendo aquele despacho do juiz ou aquela cartinha do INSS, né? Espeça-se o alvará, chega o complemento positivo, olha ali, 132 mil disponível no dia tal. No final das contas, né, para quem está atuando na área, é o que muito interessa. Vale a pena estudar, né? Então, assim, professor, só para introduzir a matéria, eu gostaria de explicar, eu acho que muitos já sabem, mas é uma dúvida contínua que eu vejo, principalmente na nossa área do ramo da advocacia. Eu vejo por mim, quando eu era advogada previdenciarista, que eu não conhecia o trabalho do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, para introduzir o nosso assunto, eu gostaria de deixar claro que o INSS ele é um órgão, né? Ele é uma autarquia federal. Segundo Eli Lopes Meirelles, autarquia federal com poderes próprios, no caso, para gerir o regime de previdência, né? O regime geral de previdência social. E ele tem a competência, então, para fazer a gestão de benefícios e amparo assistencial. E tudo que for competência do INSS, para ele analisar, há a possibilidade de se interpor um recurso administrativo. E esse recurso administrativo previdenciário, ele não é julgado pelo INSS. Eu vejo que as pessoas confundem, elas entendem que o CRPS
é como se fosse um órgão dentro do INSS, tipo a CRD, tipo o MOB, e fosse o CRPS um órgão dentro do INSS. E não é. CRPS, ele é um tribunal administrativo, né? Ele é um órgão superior, de acordo com a denominação estabelecida por Eli Lopes Meireles, que ele teria o quê? O poder de decidir, ele tem um poder, então, no caso, em relação ao INSS, de fazer um controle jurisdicional das decisões do INSS. Então, toda vez que invocado o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele vai reanalisar aquele processo administrativo, né? Ele vai reanalisar aquele requerimento de benefício. E como é que ele é invocado? Mediante a interposição de recurso. O recurso, hoje, ele é protocolado dentro do meu INSS e dentro do INSS digital, do SAG. Então, isso também leva as pessoas a confundir, achando que é o INSS que vai julgar. E não, o INSS ele recebe no primeiro momento aquele recurso para ele apresentar contra-razões. E ele remete esse recurso para o outro órgão, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão totalmente afastado, né? Eu digo como órgão superior, em que pese o INSS não ser subordinado, ele é vinculado às decisões do CRPS. Então, feitas as devidas apresentações, minha, do professor Paulo Vitor e do CRPS, eu queria, Paulo Vitor, que você falasse para a gente um pouquinho sobre os recursos administrativos, né? Como é que a pessoa faz para interpor um recurso, como é que são os prazos, quais são os efeitos, em linhas gerais, assim, para as pessoas entenderem como é que é o procedimento interno ali de um recurso previdenciário. Sim, sim. E pegando um gancho no que você falou, uma das vantagens do recurso administrativo, tá? E em face da mudança do INSS, o INSS hoje ele tá sendo extremamente automatizado, uma análise que já foi humana, né? De ir no guichê e expor, olha, meu cliente está com dificuldade, a minha mãe passa dificuldade, será que você pode dar uma prioridade? Isso acabou, né? O INSS não tem mais essa análise humana, né, de sentir o que é a necessidade da pessoa. E isso é algo que foi abarcado hoje pelo Conselho de Recursos, né? E hoje eu friso o seguinte, que você pode hoje ter o indeferimento do INSS, interpor o recurso administrativo, participar de uma sessão de julgamento e expor o problema para o conselheiro, expor a dificuldade. Olha, eu gostaria de juntar essa ficha de registro de empregados, mas essa empresa fica no Acre, para mim é muito difícil. Ou, olha, eu fiz a perícia médica, mas o perito nem olhou meus documentos. Veja que eu tenho um prontuário médico dizendo que eu estou incapacitado para o trabalho. Ou qualquer outra situação, né? Então, essa é uma vantagem hoje ímpar do conselho, esse lado humano, esse lado de o advogado ter o tempo dele para ele expor realmente qual é o direito do segurado. Mas colocando em termos de procedimento, né? O recurso administrativo ele tem um prazo largo de 30 dias corridos e 30 dias que só se iniciam a partir da ciência inequívoca do segurado. Seja porque ele assinou no processo, né, dos processos mais antigos, ou com aviso de recebimento entregue no endereço da casa do segurado, ou até pela intimação por e-mail que o INSS faz quando o segurado ou o advogado informam. Apesar de que esse último ainda há controvérsias. Eu já vi vários colegas dizendo que não serve, né? Mas como esses profissionais que estão nos assistindo agora são pessoas que estão à frente, não vão correr o risco, né, de fazer com que o seu cliente venha perder um prazo. Então, siga a intimação do INSS, mas se por acaso o teu cliente não recebeu o e-mail, mesmo assim interponha um recurso. Sempre que você se sentir lesado no direito, interponha um recurso. Tá? Interponha. Muito bem. Tendo o prazo de 30 dias, você pode escrever as razões de uma forma sucinta, tá? E a dica que eu dou é, se atenha aos fatos que você quer comprovar. Os fatos é o mais importante. E o segundo é os meios de prova que você entende necessário. Então, por exemplo, se você entende que para comprovar uma determinada união estável, ou talvez uma dependência econômica, seja o caso de uma pesquisa em campo, peça. Tá? Ou talvez uma justificação administrativa,
peça. Porque toda vez que você pede, o órgão julgador ele fica vinculado a se manifestar sobre o que você pediu. Né? O artigo 50 da Lei 9784, ele expõe de forma muito clara que quando a administração nega algo, ela tem que expor as razões fáticas e jurídicas. Então o órgão julgador vai ter que dizer, olha, a JA não será feita porque não tem início de prova material, por exemplo, mas tem que se fundamentar. Eu costumo dizer que no INSS também deve ser feito isso, mas na prática o INSS não fundamenta, ele acaba colocando aquele indeferimento padrão, às vezes coloca um despachinho, né, melhorado, mas no Conselho de Recursos, caso você faça um pedido de produção de prova e por acaso, né, vamos dizer que o Conselho não se pronuncie, cabe embargos de declaração por omissão. Né? E a omissão no Conselho, como o Conselho de Recursos ele é todo vinculado ao princípio da legalidade, não existe omissão tácita, como é no Poder Judiciário, que às vezes o juiz ele se omite, e aí você embarga, e o juiz diz, não, mas eu omiti porque eu neguei tacitamente. A administração não pode fazer isso. Eu já vi isso várias vezes. Neguei tacitamente. Justamente. E tem bastante gente online aqui com a gente já. Um abraço para o meu esposo, ao Diego. Está sempre acompanhando. Tem uma pergunta aqui, que é da advogada Rosemary. Ela perguntou se o Conselho de Recursos da Previdência Social ele é vinculado ao perito médico federal. Então, Rosemary, tem a instrução normativa número 1 do CRPS, que diz que os conselheiros eles não estão adstritos ao parecer técnico da perícia médica. No entanto, desde que a decisão seja fundamentada sob pena de nulidade. Então, não há vinculação, né? Ele pode decidir de forma contrária, principalmente se tiver documentos nesse sentido, se tiver uma instrução probatória, né, professor, nesse sentido, assim, de que há incapacidade laborativa, tem-se como, sim, julgar de forma contrária ao que previu o perito médico federal. Sim, exatamente. Até complementando, alguns anos atrás, nós tínhamos uma normativa da consultoria jurídica que, quando a perícia médica era feita no INSS, se o INSS não realizasse a perícia médica em 30 dias ou não fizesse de forma satisfeita, era invertido o ônus da prova. E o atestado apresentado pelo segurado passava a valer como atestado de incapacidade. Hoje os peritos médicos não estão mais no INSS, eles estão numa secretaria de previdência, né, numa secretaria de perícia médica federal vinculada à secretaria de previdência. Então o trato hoje tem sido um pouco diferente. Eu costumo, assim, eu tenho para mim, tá? Como eu fui supervisor de perícia médica por alguns anos e estamos no conselho aí sempre aprendendo, né? Que no caso de auxílio-doença, a minha recomendação é fazer o seguinte: interponha o recurso administrativo, apresentando novos documentos, mas também faça o requerimento de um novo auxílio-doença, tá? Faça. Pelo seguinte, caso a nova perícia do novo benefício seja favorável, a chance da perícia médica federal restabelecer tudo em âmbito recursal é muito grande. É muito grande, tá? E assim, você acaba recebendo um novo auxílio-doença, depois só recebe a diferença. Tá? Então, essa é a principal dica que eu dou. É uma ótima dica essa, Paulo Vitor, porque eu vejo que muitos advogados, eles interpõem um recurso administrativo, mas eles esquecem de pedir, de solicitar os laudos médicos. Ou a história clínica, os laudos médicos disponíveis no SAB. Por quê? Porque ela vai estar toda a história clínica do seu cliente, né? E agora com a história da perícia médica conclusiva, eu não sei se o professor já reparou, mas tem benefícios que estão sendo cessados. O perito médico federal, ele diz que há persistência da incapacidade laborativa, mas como não é motivo de conversão daquele benefício em aposentadoria por invalidez previdenciária, hoje o benefício por incapacidade permanente, ou que não há possibilidade de submissão à reabilitação profissional, ele cessa o benefício. Nossa, isso é contra a lei. E ali há o reconhecimento da incapacidade laborativa. Então, ó a importância de você
né? Fazer toda uma pesquisa, fazer um trabalho de detetive no caso do seu cliente, solicitando esses laudos médicos, solicitando a cópia do processo administrativo e sim interpondo o recurso administrativo, porque fica muito, muito simples essa questão, fica de fácil solução ali, né? Principalmente se já tem um parecer do próprio perito médico que ele está incapacitado. Ou então uma perícia médica posterior aplica uma data do início da incapacidade que ela é anterior. E ela converge com esse seu benefício agora que foi indeferido. Então, tem 2 peritos médicos federais com opiniões, né, diferentes acerca do mesmo benefício. E há a possibilidade, então, também de um recurso administrativo. Não, e só pegando um gancho aí, doutora, isso que você colocou de analisar o laudo, assim, auxílio-doença, primeira coisa que o profissional precisa fazer é cópia do laudo do SAB. Tem que ler o laudo. E assim, tem muita coisa ali. Esses dias eu tava vendo, esses dias agora, eu tava vendo um laudo ali, aí dizia assim no final, a incapacidade, sugestão de LI. LI é limite indefinido. Limite indefinido é aposentadoria por invalidez. E era um recurso do auxílio-doença cessado. Olha que... Tem. Você olha assim, meu Deus, a própria perícia do INSS falou que é caso de limite indefinido e se lá cargas d'água cessaram. Então deixa eu aproveitar também. E é comum, né? E pior é que é comum, assim, eu vejo que é recorrente esses acontecimentos, assim. Por favor, pode falar, professor. Não, eu queria mandar um abraço para minha noiva Juliana, que está nos assistindo agora. Né? Que legal, ficou noivo recentemente, né? Parabéns, viu? Parabéns ao casal. Felicidade, obrigado. Sucesso, viu? Que legal. Tem aqui a doutora Liz Moraes, ela está perguntando, o fato de pedir novo benefício não exclui o recurso anteriormente apresentado? Gostei da pergunta. Não exclui, tá? Não exclui pelo seguinte, não existe limite, assim, como o direito previdenciário é um direito humano fundamental, não tem limite para pedido. Não existe nem prescrição, decadência para o direito de se pedir. Então a pessoa pode pedir uma vez, pode pedir outra, e o auxílio-doença ele é um benefício muito volátil. A pessoa recebe agora 3 meses, termina, pode receber outro, termina, recebe outro, termina, aí daqui a pouco faz uma perícia que o perito restabelece o primeiro benefício. É assim, sempre foi assim. Tá? Desde que eu me conheço por gente, é assim. Então você pode fazer vários. O que é incompatível, e a doutora precisa estar bem atenta, é ação judicial com recurso administrativo em que o objeto é o mesmo pedido. Isso é totalmente incompatível. Então, caso a doutora opte pela ação judicial, saiba que isso é renúncia ao direito de recorrer. Tá? Justamente. Isso. O doutor Diego Linares pergunta se o Conselho de Recursos da Previdência Social tem solicitado o laudo técnico para ruído ou apenas o PPP já basta. Na própria Instrução Normativa 77 de 2015, ela determina ao servidor do INSS que o PPP ele é documento hábil, ele é um documento comprobatório, ele possui força probante e por si só não há necessidade da apresentação de laudo técnico. Coloca ainda dada dúvida fundada do perito médico federal. Eu vejo que há muitos peritos médicos federais não enquadrando sob a justificativa que não houve apresentação de laudo técnico, mas ele não fundamenta o que está inconsistente naquele PPP. Então, aquela justificativa dele, aquele fundamento, não pode ser considerado como válido porque ele está decidindo de acordo contrário à própria IN. E no Conselho de Recursos da Previdência Social, a gente também entende que o PPP ele é um documento comprobatório suficiente, tanto que há enunciado nesse sentido, enunciado do CRPS, salvo engano está no enunciado número 12, que diz, né, que não há necessidade de apresentação do laudo técnico. E para dar continuidade, então, o professor Paulo Vitor, ele fez um vídeo muito legal na internet, vocês têm que ver lá no YouTube. É um vídeo de 10 motivos que o recurso administrativo ele é mais favorável do que uma ação judicial, né, professor? Exatamente. Então, procura lá no YouTube, é muito bacana. Eu achei muito legal, vale a pena assistir. E de lá, você fala alguma coisa que tem benefícios que são muito mais favoráveis o recurso administrativo do que a própria ação judicial.
né? A gente pode ver, por exemplo, no caso de ter a diligência, né? No caso de ter a diligência, a possibilidade da conversão em diligência em qualquer fase, o processo ele é sanado a qualquer momento do recurso administrativo. Então, eu acho que, em regra geral, quando se tem poucos documentos, pouca instrução probatória, todo benefício é mais vantajoso recorrer administrativamente. Mas eu queria saber de você, Paulo Vitor, o que você acha? Assim, o que vale mais a pena fazer o recurso administrativo? Sim, não. Assim, eu vou dizer, mas eu vou dizer o oposto. Quando que a ação judicial é mais vantajosa? A ação judicial é mais vantajosa quando você precisa de uma decisão que não tem nenhum amparo legal ou ela é totalmente contra a literalidade da lei. Como, por exemplo, a revisão da vida toda. Tá? A revisão da vida toda é uma construção jurisprudencial, tá? Ela é linda, eu acho ela fantástica, mas, ao meu ver, e isso é uma coisa de raiz de administração pública, ela viola a lei, uma vez que ela retroage os efeitos da Lei 9876 de 99. Tá? Que ela fala, essa lei tem vigência a partir da publicação, e de repente você está dando vigência anterior. Essa é o juiz pode fazer isso. Esse tipo de revisão na via administrativa não dá certo. Ou a majoração de 25%, já foi muito batido, né? Você estender a majoração de 25% para outras aposentadorias, tá? Não dá porque a lei vinculou aquilo à aposentadoria por aposentadoria por invalidez, né? Por incapacidade permanente. Agora todo o resto. Então, ó, por exemplo, eu quero discutir uma comprovação da atividade, eu quero discutir um reconhecimento de tempo urbano, né? Um período em que, sei lá, meu cliente trabalhou numa distribuidora de bebidas nos anos 80, ou quero comprovar uma atividade especial, mas sem sombra de dúvida, a administração tem o melhor entendimento. Quando eu falo de administração, eu não estou dizendo INSS, eu estou dizendo Conselho de Recursos, tá? Com certeza tem, tá? Sem sombra de dúvida. Né? Qualquer tipo, principalmente o ruído. Né? Principalmente o ruído. Porque a gente tem enunciado próprio, e é até legal a gente dizer aqui para quem está ouvindo, leiam os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eles possuem efeito vinculante às decisões do Conselho. Então, se eventualmente, né, a decisão da junta ou da Câmara de Julgamento infringir um enunciado, cabe um recurso, né? Cabe a reanálise daquela decisão, porque há vinculação. E em relação ao ruído, gente, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou. A questão do EPI, né, Paulo Vitor? Tem um enunciado, o antigo enunciado número 21, ele é de 1999. Gente, de 1999. E ele diz que o EPI, ele não descaracteriza as condições de insalubridade do segurado, né? A utilização de EPI eficaz não afasta a questão de exposição a agentes nocivos. Depois disso, imagina, 1999, no judiciário eu advogava depois, muito depois, tá, gente? Eu não advogava em 99. Sou novinha. Mas eu advoguei, né? Tem controvérsia. Ainda bem que você explicou, porque pela experiência tua, pela forma como você atua, eu já pensei que estava aí na época do INPS. Quase. Mas, enfim, quando eu advogava, eu não conhecia o Conselho de Recursos da Previdência Social. E na época estava sobrestado a questão em relação ao EPI. Ou seja, judicialmente, os processos não estavam sendo julgados, estava tudo parado, né? E depois que eu entrei no Conselho de Recursos da Previdência Social, eu vi que advogados como a doutora Adriana Bramante, né, que são advogados que sabem o que eles têm que fazer, eles conhecem as estratégias, ela estava fazendo um monte de recurso administrativo. Uhum. Por quê? Porque ela tem conhecimento, né? Ela tem conhecimento de qual que é a melhor estratégia para aquele benefício dela. Então, o advogado ele tem que saber a estratégia. E como... Estratégia. Estratégia. Como você falou, Paulo Vitor, você não vai interpor um recurso administrativo de uma decisão que ela infringe uma norma legal, que ela é contrária ao que prevê um artigo de lei, um artigo de decreto. Por quê? Porque o Conselho de Recursos da Previdência Social ele é vinculado à administração pública e logo aplica-se o princípio da legalidade. Ele é vinculado a artigo de lei, artigo de decreto. Então, por exemplo, a revisão da vida toda, disse o decreto 3.048 de 99,
que computa-se as competências de julho de 94 até hoje, faz a média aritmética simples e dá ali o valor do salário do benefício. Administrativamente vai passar uma revisão da vida toda? Não vai, porque a gente é vinculado ao que prevê o decreto 3.048 de 99. Algumas decisões minhas, eu até coloco aquela entre parênteses ou entre aspas, salvo entendimento pessoal, para registrar, que eu acho muito interessante, é válido, mas tem vinculação legal, né? Temos vinculação legal. Eu Não, acho e que... pegando um gancho aí, doutora, agora está na moda o indeferimento, o não enquadramento da atividade especial em que o trabalhador esteve exposto a agente nocivo. Ele estava trabalhando com ruído acima do limite de tolerância. Mas, por uma questão de formalidade inócua, o INSS não enquadra. E o que está na moda hoje é a metodologia utilizada. Tá? Em 2004, 2003, mais ou menos, veio um decreto dizendo que a metodologia a ser utilizada era a metodologia da Fundacentro, porque ela é mais protetiva para o trabalhador. Então a norma veio para proteger o trabalhador. Então foi isso. Só que algumas empresas demoraram a se adaptar ou não se adaptaram, mas foram seguindo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, né? A NR15. Porque, pô, Fundacentro, o Ministério do Trabalho é tudo governo, tá tudo certo. Na cabeça do empresário é isso, e ele não tá errado. Né? É isso mesmo. Sim. Ele foi seguindo. Aí agora o trabalhador precisa se aposentar. Mas aqui dosimetria não pode, tinha que ser outra. Poxa vida. É justamente assim. Não, e daí se você faz o comparativo, por exemplo, se na metodologia do Ministério do Trabalho, que não é tão protetivo assim, sai lá 86 decibéis, se você fizer a conversão para a metodologia da Fundacentro, dá 92. Então, quer dizer, aquilo ia ser enquadrado de qualquer jeito. Inclusive tem enunciado do Conselho Pleno, tá? Que é o enunciado 13, inciso 3, que vai dizer que não importa se segue a NHO ou a NR15. Se expõe ali a exposição a agente nocivo, deve sim ser enquadrado. Só queria aproveitar a oportunidade. Não, ótimo. É isso mesmo. Está lá no enunciado do CRPS. Então, convido os colegas a darem uma lida de fácil acesso aos enunciados do CRPS. Né? Tá disponível na internet, no sítio eletrônico da Previdência Social. Outra questão que eu gostaria de dizer, assim, dentro de decisões mais favoráveis, acho que a gente tem um monte. O rural também, ele é muito beneficiado no processo administrativo por causa das diligências, né? A possibilidade de se converter os autos em diligência para uma justificação administrativa, para uma pesquisa em campo. Eu sou fã da pesquisa em campo. Eu sou fã, eu adoro o servidor. A gente tem que parabenizar o servidor quando ele faz um bom trabalho, né? E eu vejo que em relação à pesquisa em campo, vem relatórios bem elaborados, vem ótimos relatórios em relação ao que o servidor viu naquele ambiente. E eu acho muito útil também, por exemplo, uma pensão por morte. Quando a lide é sobre a qualidade de dependente da companheira, né? Pede uma pesquisa em campo que os vizinhos sabem de tudo e vem um relatório ótimo, né? O tempo que conviveu, quando conviveu, o período que brigou, quando voltou, se na data do óbito estava junto, se não estava, é excelente. Então, na dúvida, peça uma pesquisa em campo que com certeza fica comprovado aí o seu direito no âmbito administrativo. PV tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo, não sei, minha telinha aqui ficou cinza. Ficou entendi. Cinza, Dá uma mexida aí para ver se você volta, vira aqui. Que a gente quer te ver. Resolvido. A Crislaine. Então. A doutora Tá, pode só para complementar aí que você falou da pesquisa em campo, tá? Do rural, da atividade, da reconhecimento de união estável, e também nós temos que lembrar que para fins de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. O INSS faz aquela continha lá de renda inferior a 1/4, mas olha, já tem resoluções do pleno, tá? Uniformizando o entendimento de que se o assistente social do INSS vai em loco, lógico, ele não faz por ordem do INSS, ele faz por decisão das juntas de recursos ou das câmaras de julgamento.
Quando a assistência social vai em loco e constata que a pessoa está em vulnerabilidade social, isso supre o requisito renda per capita. Tá? Isso é muito importante também. Ótimo, ótimo. É bom lembrar, porque vai assistente social lá, né? E é uma coisa que no judiciário não se tem. E é difícil, às vezes, de provar. Como é que você vai provar que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade? Se ela não tem documento para nada, né? Comprovar gastos. As pessoas não guardam comprovantes de gastos normalmente. E ali um parecer de um assistente social, ele é muito bem elaborado também e salva o seu processo. A doutora Crislane, ela está perguntando qual o prazo para análise do recurso ordinário pela junta. Assim, de acordo com o regimento interno, que é a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, número 116 de 2017, então, se vocês tiverem dúvida sobre quais são os prazos, os procedimentos, deem uma olhadinha no regimento interno, portaria 116 de 2017. Lá ele vai dizer que ele vai determinar um prazo para o conselheiro relator. Quando ele recebe o processo, ele vai ter um prazo aí para incluir em pauta em sessão de julgamento em 30 dias. Salvo, né, postergado por uma vez, então seria até 60 dias. O que tem acontecido? Houve uma grande represa no INSS de processos administrativos. Houve uma grande represa e eles remeteram de uma vez só para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, agora, a gente está se organizando, tem o webinar do EPREV foi ótimo nesse sentido, o Dr. Marcelo Borso, ele explicou muito bem essa situação e nos contou que há toda uma força-tarefa, né, Paulo Vitor? Inclusive, você está acho que você está presidindo lá, dirigindo toda a força-tarefa em relação aos conselheiros diligenciadores, né, que foram até contratados para dar evasão aí mais rápida a todos esses processos. Então, está sendo trabalhado em relação a isso, né? A celeridade dos julgamentos do recurso administrativo. Sim, só complementando, doutora, aí eu acho que isso tem a ver com algumas pessoas que colocaram aqui sobre a demora, né, do recurso administrativo, muitas vezes acontece. Vou tentar responder tudo de uma vez só. O que acontece? Nós temos... Eu vou usar essa palavra porque é a mais adequada. Nós temos um entrave que se chama INSS. Tá? O INSS ele tem muita dificuldade de atender. Muita. Então, o que o Conselho está buscando fazer? Retirar o INSS. Então, o INSS participa da primeira fase administrativa, que é o reconhecimento inicial, que é a função principal dele, né, pela qual ele foi criado. Uma vez não satisfazendo ao interesse do cidadão, o cidadão vai interpor recurso administrativo. A competência sai do INSS e vai para o Conselho. Isso já era assim. O que muda é, o processo chegando no Conselho de Recursos, ele vai ser todo tratado pelo Conselho. Então o processo chega, vai direto para o conselheiro relator, tá? O conselheiro relator, ele tendo os elementos necessários, vai fazer o relatório, o voto, a análise de mérito e incluir em pauta. Não havendo os elementos necessários, o processo vai para o conselheiro diligenciador, que é uma figura ainda a ser criada. Como ela não foi criada, porque depende de portaria ministerial, foi criado o gabinete de crises, que nada mais é do que conselheiros diligenciadores. Eu não coordeno, quem coordena aqui do Sul é o Dr. Rafael Schmidt. Tá? Eu faço parte ali da ajuda da equipe que está criando isso, né? Fazendo parte da criação disso. Ainda nós dependemos do INSS para algumas coisas. Mas, por exemplo, os novos recursos, eles não estão mais indo para o INSS. Eles estão indo direto para o Conselho, para esse gabinete tratar, né? E o processo poder ir para o relator. Mas isso, assim, é algo que está em transformação. A previsão, tá, é que o recurso administrativo seja julgado 2 meses depois do protocolo. Essa é a nossa meta. Então, o advogado protocolou, em até 2 meses já acontece o julgamento. Estamos caminhando nesse sentido. Ah, doutor, mas o que eu faço com o meu recurso que está demorando e tal? Bom, a dica que eu tenho são 2. A primeira é, reclame na ouvidoria para você ter o registro. Reclame. Não interessa se está no INSS, está no conselho, está com o relator, está no gabinete. Interessa. Está na administração, a administração não respondeu em até 30 dias, que é o prazo legal, prorrogando por igual período, você tem o direito de reclamar e faça isso. Isso é importante. Tá? Reclamar na ouvidoria. Segundo passo, entre em contato com o órgão julgador. Se você sabe que está na 16ª Junta de Recursos, entra lá no Google, coloca lá, telefone 16ª Junta de Recursos. Quer dizer, telefone não, né? Agora é e-mail. E-mail. E manda e-mail. Falou, olha,
meu cliente está passando por dificuldade, que às vezes está passando por realmente dificuldade, está desempregado, por favor, eu peço prioridade. Com certeza alguém ali vai analisar e vai dar prioridade. Aqui na nossa junta é assim, a nossa secretaria é extremamente eficiente. É muito rápido, muito rápido. Então assim, faça, entendeu? Às vezes não fique esperando, porque como o volume é muito grande, quando eu falo volume, assim, é 100, 120 mil processos demandados, né? O INSS tinha um represado de mais 100 mil, veio. Então, isso tudo está sendo trabalhado, são soluções que estão sendo apresentadas. Ótimo. Já respondeu, acho que a maioria das perguntas que estavam aqui era realmente em relação a isso, ao tempo, né, do julgamento do recurso. Tem algumas perguntas que eu acho que não vai dar tempo para a gente responder tudo, mas essa era a pergunta mais recorrente aqui em relação ao tempo, né? E falando também dos recursos, né? Uma questão que você tratou lá no seu vídeo, Paulo Vitor, que eu achei muito legal também, é em relação às decisões do Conselho de Recursos da Previdência Social, a gente tem uma segurança jurídica maior. Porque no judiciário, como o julgador ele não está tão adstrito assim às normas legais, ele se utiliza muito da subjetividade, a gente não tem muita segurança em relação aos julgados. Então, num recurso administrativo, se o seu pedido for de acordo com o que está na lei, de que acordo está no decreto, tiver amparo legal, muito dificilmente você não vai conseguir êxito numa interposição de recurso administrativo, né? E, por exemplo, agora teve uma decisão do TRF1 recentemente, que a gente estava falando de pensão por morte, sobre a questão da pensão por morte, que ele julgou que a companheira era um namoro qualificado. Então, inventa umas figuras jurídicas. Então, olha como o judiciário, eu acho uma discussão muito legal, uma discussão muito importante, mas daí como você vai descobrir se realmente era uma união estável ou se era um namoro qualificado? É uma saber o que é um namoro qualificado. Namoro qualificado. É porque a pessoa mora junto, elas moram junto, Não mas só que não, figura jurídica. Não tem a intenção de constituir família. Então, em relação à constituição de família, a intenção de constituir família, é criado toda uma análise, toda uma jurisprudência em relação a isso. Então, você corre o risco de judicialmente ter uma interpretação, né, jurídica que acaba afastando o direito do seu cliente. Porque, às vezes, para o homem que morreu, era namoro qualificado, mas para a mulher era um casamento, entendeu? E aí, como é que resolve? Não tem dependência econômica. Das pessoas que moram no mesmo teto, não tem como. Um paga a luz, outro paga a água, outro paga o aluguel. Não tem como não ter dependência econômica. É complexo, é muito complexo. Nossa, no mesmo teto eu não vejo como. Entendeu? Penso eu. Agora, namoro qualificado... Namoro qualificado, o judiciário tem dessas coisas. Mas não, continue, doutora. Não, só para levantar essa questão assim, realmente, que como no judiciário, você está submetido a uma série de questões subjetivas, né? Da análise do juiz que vai verificar o seu caso concreto. E já no recurso administrativo, não, você já tem uma segurança jurídica. A gente aqui já até falou, não interpõe recurso administrativo em relação a determinada matéria, que não vai dar, você não vai ter êxito. Agora, em determinadas matérias, recorra assim que você consegue, né? Que você vai obter êxito. E a gente tem enunciados muito bons em relação a isso, e o meu favorito, acho que é o enunciado número 1. Que o enunciado número 1, ele diz que o INSS deve conceder um melhor benefício que o segurado faça jus. Então, professor, fala um pouquinho pra gente qual que é a análise do CRPS em relação ao melhor benefício. Não, olha, foi muito bem colocado. O enunciado número 1, eu sou apaixonado por ele, né? Ele é maravilhoso. A Previdência deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. E esse enunciado, ele é dirigido ao servidor do INSS, mas ele vincula o conselheiro, né? Então, quer dizer, o conselheiro, ele deve sempre orientar. Isso, assim, no judicial não tem isso. O juiz não pode orientar as partes. Né? No conselho tem que. Por isso que a sustentação oral é tão importante. Qual é a melhor solução a ser apresentada? Né? Às vezes o advogado tem uma ideia, o conselheiro tem outra, e ali vai se discutindo para chegar naquilo que é mais interessante para o segurado. E sim, a administração ela sempre tem que orientar. Tá? E assim, o fato de ser enunciado, ele é tão forte, ele é tão pesado, que se um julgamento conceder um benefício e não for o melhor, o julgamento é nulo.
porque ele viola a literalidade do enunciado, tá? Agora, o judicial, ele oferece uma sensação jurídica, né, uma sensação de segurança jurídica, porque lá tem a coisa julgada judicial, né? A coisa julgada judicial forma a lei entre as partes e não tem mais o que mude aquilo, né? Passou o prazo de 2 anos da rescisória e o juizado nem tem a rescisória, então, quer dizer, né, até onde eu sei, eu não atuo na Justiça Federal, né? Me corrija, doutora, se estiver errado, porque o processo também judicial... faz anos que eu não sei o que é um até onde eu sei. judicial. Então, eu me lembro, não tinha rescisória no juizado, no meu tempo. No meu tempo também acho que não tinha, não. Não, mas o que acontece? Às vezes, eu já vi isso várias vezes, às vezes a pessoa entrou com ação judicial para discutir um rural, num auxílio-doença, aí fala assim, mas ele trabalhou de rural lá de 2000 até 2018. Aí o juiz entende que não formou prova, que não era rural. Eu já vi uma vez uma sentença do juizado aqui de Curitiba, não reconhecendo segurança especial porque não havia contribuição. Nossa. Nunca esqueci disso, eu estava na agência de demanda judicial. Eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, cara, acho que nem o estagiário faria aquilo. Nada contra o estagiário, mas é que aquilo é uma aberração. Mas enfim, os casos que eu tenho visto o juiz nega, tá? Aí a pessoa entra com recurso administrativo num outro processo. Esse que eu estou citando é o auxílio-doença, que o juiz não reconheceu. Mas daí entra para discutir uma aposentadoria, alguma outra coisa. O problema é que aquele pedido que foi submetido à ação judicial gerou coisa julgada. E aí a administração não pode mais mexer naquilo, mesmo que você reconheça. Por isso que a via administrativa é sempre mais interessante. Porque por mais que o INSS negue, você pode discutir aquilo mais na frente de novo, e toda vez que for verificado que aquela decisão foi contra a lei, aquela decisão negativa para o segurado foi contra a lei, sim, a administração deve rever. Isso, inclusive, está no artigo 64, parágrafo 3º da Lei 9784 de 99. A administração não pode fechar os olhos para qualquer ato ilegal. Então, a coisa julgada administrativa, ela só incide quando é em favor do segurado. Tá? Quando é, digamos, contrário ao INSS, o INSS não pode mais discutir aquilo de jeito nenhum, nem num novo benefício. No máximo, ele pede para a junta dizendo, olha, eu acho que está errado, o que você acha? Aí a junta vai se reunir, tá? E aí vai decidir se de fato cabe a revisão daquele ato ou não. É interessante a gente colocar que o regimento interno, ele diz que o Conselho de Recursos, ele conhece a integralidade da causa. Então, assim, você interpôs um recurso, né? E você pediu, por exemplo, a homologação, como o professor deu, de um determinado período rural, período de 80 a 89. Pediu a homologação disso, aí a Junta de Recursos homologou de 80 a 83. Eu interponho, na verdade, vamos supor que o INSS interpõe um recurso para a CAGE, né? Falando, CAGE, esse recurso de 80, esse período de 80 a 83 não tem que ser homologado. Aí a CAGE, conhecendo a integralidade da causa, ela falou que não, tem que homologar de 80 a 89, porque eu tenho poder de reanalisar o processo administrativo num todo e homologar todo o período. A CAGE ela é a segunda e última instância, né? Depois vem só o Conselho Pleno. E mais ainda, quando nós trabalhávamos na CAGE, né, Paulo Vitor era o meu presidente, era muito comum a gente reanalisar o processo administrativo num todo. E olhava assim, homologa-se esse período rural, e mais, eu estou vendo a carteira de trabalho dele aqui, que o INSS não viu, que a Junta de Recursos não viu, ninguém observou, mas se enquadra por categoria profissional. Então, isso que a gente diz é o chamado reformatio impégios, né? O INSS, ainda que ele recorra, ele pode ter uma decisão mais gravosa para ele. Por quê? Porque a gente sempre busca a verdade material. A questão da verdade material, a verdade real, ela sempre prevalece em relação à questão formal, né? No judiciário, a gente estava falando, o juiz não pode fazer um julgamento extra petita, né? Ele tem que se manter ali aos pedidos da causa. No administrativo, em decorrência desse enunciado número 1 que a gente está falando, né? O segurado ele sempre tem que conceder, sempre tem que receber um melhor benefício, devendo a administração pública orientá-lo nesse sentido. Então, é direito dele a um melhor benefício.
ainda que ele tenha pedido uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Vamos supor que seja antes da emenda constitucional 103, uma aposentadoria por tempo de contribuição, e o relator verifica que ele tem um direito à aposentadoria por aposentadoria especial, ou então a aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Vai ser concedido o melhor benefício. E ainda, é dever do INSS, se ele tiver direito a mais de um benefício, quando ele recebe a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele tem que apresentar os cálculos para o segurado e mostrar qual o benefício que ele quer. Isso. Né? Então, ainda que ele não saiba qual é o melhor benefício para ele, eu não sei qual é o melhor benefício para mim. O INSS tem que mostrar os cálculos para ele, de acordo com qual que é o melhor benefício. Então, com uma decisão do Conselho de Recursos, fazendo constar isso no corpo do acórdão, que o INSS tem que fazer os cálculos e conceder o melhor benefício, você já tem uma coisa julgada administrativa contra o INSS. Então, olha que interessante, que bacana. Não é que mesmo? Bacana. E em época de emenda 103, a emenda 103, ela tornou o cálculo uma coisa tão complexa. O fato de você poder tirar uma contribuição, um período contributivo para ter um benefício mais vantajoso, isso assim, aumentou assim, de forma exponencial a forma de cálculo e os resultados possíveis. Então, o recurso administrativo, o que o advogado acaba fazendo? Ele tira o ônus dele de ter que ficar calculando milhões de coisas e joga para a administração. Porque a administração vai ter que fazer a melhor. E se não for a melhor, é nulo o ato administrativo. Você pode pedir a revisão do acórdão, você pode discutir aquilo. Coisa que na justiça vale o princípio da demanda. Você tem que apontar qual é o melhor cálculo. Ah, mas eu apontei errado, lascou-se. Torça para emendar inicial antes do INSS ser citado, porque depois não dá mais. Já foi. Então, já foi. Então, assim, acaba mesmo se tornando muito melhor. Isso que a doutora colocou aí no enunciado 1 é fenomenal. Fenomenal, né? E assim, professor, já falou um pouquinho assim pra gente em relação do recurso, como o seu recurso. Tem alguma dica que você queira passar, Paulo Vitor, para quem está acompanhando a gente? O que eu apresento no meu recurso? É importante fazer a sustentação oral? O momento de se apresentar documentos novos, né? De repente, alguma dica assim, para quem quer advogar realmente na área administrativa, ouvir de um conselheiro o que ele deve fazer para instruir o processo dele. Olha, assim, a primeira coisa faça o curso de processo administrativo, tá? Porque assim, ele é mais simples, ele é mais fácil, mas ele exige um conhecimento mínimo até para você exigir da administração. Qualquer curso de processo administrativo que você for assistir, o profissional vai te dizer tudo que a administração pública tem que fazer e que ela não faz, tá? Não faz, mas tudo que você tem que fazer. Seja no INSS, as pesquisas, a adjudicação administrativa, tudo como é que funciona, mas que ela não faz. Mas você sabe que a administração tem que fazer. E aí você entra com recurso administrativo para forçar a administração a fazer aquilo que ela tem que fazer. Alguém ali falou assim, eu posso pedir uma vistoria técnica no ambiente de trabalho? Pode e deve pedir, entendeu? Deve pedir a vistoria técnica para o perito ir lá verificar a situação do agente nocivo. Não é só ruído, existem outros, vibração, etc., que dependem, de fato, de uma análise melhor. Então, primeira coisa é o curso. Você precisa fazer. Tem o curso do Notório Saber, que a doutora Bruna faz. A doutora Bruna é competentíssima. Ela obrigada. É assim... Eu admiro muito o teu trabalho, doutora. Admiro muito a tua inteligência, a forma como você expõe os votos. Quando a gente recebia conselheiros novos, eu sempre colocava eles, olha, leia aqui, veja como é que a doutora Bruna faz. Segue aqui que esse é o caminho. Verdade. Tá? Querida, obrigada. Mas admiração, sabe que é recíproca. Eu tenho uma enorme admiração pelo Paulo Vitor. Né? Obrigado, doutora. E, assim, outra dica que eu chamo de o pulo do gato, tá? É a sustentação oral. Peça. Já nas razões recursais, coloca assim, solicito defesa oral, sustentação oral. Porque só o pedido, o relator olha e fala, vai ter um profissional ali que eu vou ter que explicar o que está acontecendo. Então ele já vai analisar ali e vai fazer uma segunda análise. Normalmente, antes do julgamento, o conselheiro ele conversa com os demais, fala, olha, eu tive esse entendimento, tem um advogado, isso que você falou não é bom, né? Isso é importante, quer dizer, tem um novo refiltro ali. E outro, você vai participar, você vai falar, você vai dar voz
ao segurado, que é uma pessoa que não tem voz. Você é a voz do segurado, lembre-se disso. O representante do segurado é o advogado e é a pessoa mais importante no processo. Tá? Com certeza o advogado é o mais importante. E aí você está ali falando, exponha os fatos, os meios de prova, e às vezes a gente não sabe. E fale, olha, eu não sei, mas eu preciso achar uma solução do meu cliente. Entendeu? Isso é importantíssimo você fazer isso. É importantíssimo porque, assim, a verdade é, direito previdenciário está todo mundo aprendendo. A gente tá aí no barco aí há 10, 15 anos e, pô, daqui a pouco já sai livro novo, já entendimento novo e já reforma da Previdência e, de repente, tá tudo sempre mudando. Então, participe da sustentação oral, fale, peça, pleiteie e não deu certo na junta, vai para a Câmara e lembra que se ainda assim der errado, vai ser melhor do que não ter recorrido. Por vários motivos. É aquele vídeo que eu coloquei lá, as 10 razões, mas tem outras, tá? Eu vou citar um exemplo aqui que às vezes as pessoas passam batido. Imagine que você tem um enquadramento especial no INSS e recorre para a junta. E a junta nega. Tá? A junta negou. Aí você pensa, não vou recorrer. Tá bom, negou. Tipo, é a pior dos resultados, mas ainda assim é melhor do que você não tivesse recorrido. Porque daquela decisão em que o INSS enquadrou, ele não pode mais desenquadrar. Porque simplesmente você recorreu para a junta e o recurso chegou na junta. Se o INSS quiser mudar aquele enquadramento, ele vai ter que pedir para aquela junta de recursos que julgou. Entendeu? Então, assim, isso é um efeito que às vezes passa despercebido. Não é. É muito importante. É muito importante. Isso já vamos caminhando aqui para o final da nossa live. Tem muita gente legal. Um abraço para todo mundo. A gente está com 113 pessoas aqui acompanhando com a gente. Não vai dar para mandar abraço para todo mundo, mas um grande beijo, viu? Legal que vocês estão aqui acompanhando conosco. E já encaminhando para o final, para as considerações finais aqui, para eu poder salvar esse vídeo, Paulo Vitor, que está ótimo. Eu gostaria de voltar àquela pergunta do início, né? Interpor recurso administrativo previdenciário é eficaz? Então, aqui a gente já tratou de tantas coisas, né, em relação ao princípio da informalidade, a questão de conhecer a integralidade da causa, a questão de um recurso administrativo faz coisa julgada para o INSS e não faz coisa julgada para o segurado, ele pode se socorrer da esfera judicial, os procedimentos diligenciais, que são solicitados pelas juntas de recursos ou câmaras de julgamento, que o INSS tem o dever de cumprir, né? Em que pese hoje estar demorando para ele cumprir as diligências, e isso segundo os nossos presidentes, né? Tanto o presidente do INSS também, ele já se manifestou no sentido de que está se agilizando os processos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Tanto é que nessa sessão de julgamento, na próxima sessão de julgamento, eu tenho processos com 3, 4 meses, né? Porque são processos que estão sendo devolvidos para a gente está fazendo a instrução, então está sendo mais rápido. Paulo Vitor, tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Isso que você falou é independência do INSS. O Conselho vai resolver tudo sozinho e vai ser muito bom. Bom, as considerações finais eu estou lendo as perguntas, eu queria tanto responder todas elas, mas não vai dar tempo, mas são perguntas tão boas, sabe, meu Deus. Gente, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, é a primeira live que eu faço, tive a honra de poder fazer com a doutora Bruna, de ter todos esses profissionais nos assistindo. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês que estão aí atuando no direito previdenciário, que é um direito tão lindo, né? Você advogado hoje vai poder chegar para o seu cliente quando conseguir a aposentadoria e dizer, senhor, o senhor está aposentado, o senhor não precisa mais de nada, ninguém, não precisa mais trabalhar, vai ter o teu sustento, é muito bom. Então, é muita felicidade estar aqui com todos vocês, um grande abraço. Grande abraço, Paulo Vitor. Eu tenho que encerrar, porque o nosso tempo está acabando mesmo. Tinham milhões de perguntas para fazer e para responder para todo mundo que está aqui com a gente. Então, eu só agradeço a cada um de vocês e vamos marcar mais vezes, Paulo Vitor. Tem várias com certeza. Em relação ao tema. Muito obrigada pela participação, viu? Um grande beijo para todo mundo, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.